aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise técnica detalhada. Hoje, a gente vai bater um papo direto ao ponto sobre o maior desafio da nossa pecuária leiteira. Como equilibrar aquela altíssima produção de leite com a rusticidade que o nosso clima tropical exige. É papo de quem vive o campo e assunto que despenca nas provas de agrárias, hein? Então, bora lá! Só para a gente se organizar, olha o nosso roteiro de hoje. 1. Introdução e conceitos básicos. 2. O poder da heterose. 3. Os cruzamentos práticos. 4. O famoso F1 e cruzamentos especiais. 5. Os níveis tecnológicos. E 6. Aquele resumão que salva na hora da prova. Número 1. Introdução e conceitos básicos. Para começar, vamos alinhar o nosso foco principal da nossa análise, que é melhorar a eficiência da produção e garantir que o animal esteja totalmente adaptado à nossa realidade climática. Quando a gente fala de cruzamento, e isso aqui é fundamental lembrar, estamos falando do acasalamento entre raças ou linhagens geneticamente diferentes. A ideia é literalmente juntar o que cada uma tem de melhor. No Brasil, o resultado mais clássico é a nossa vaca mestiça, que é exatamente essa mistura da genética europeia, que a gente vai chamar de E, com a zebuína, o Z. Olha só que interessante essa comparação visual. De um lado, você tem as raças europeias, tipo o holandês. Elas são verdadeiras máquinas de produzir leite. Mas, do outro lado, a gente tem o zebu, como o gir, que traz aquela rusticidade absurda para aguentar o nosso calor. É meio que tentar colocar um motor de Fórmula 1 num chassi de trator para terreno pesado, sabe? O segredo de tudo é achar o ponto de equilíbrio entre essas duas forças. Número 2, o poder da heterose. E como é que a biologia faz essa mágica acontecer na prática, né? Vamos entender isso agora, porque é o coração de tudo. Aqui vai uma dica de ouro para os seus estudos. A heterose, ou vigor híbrido, nada mais é do que a superioridade dos filhos quando a gente compara com a média dos pais. Sabe aquela história de que 1 mais 1 pode dar 3? É bem por aí. E a regra principal é, quanto mais longe geneticamente essas raças estiverem uma da outra, tipo o europeu e o zebuíno, maior vai ser essa explosão de vigor híbrido. E o que isso traz de bom para a fazenda? Nossa, um pacote completo. A gente vê um salto enorme na produção de leite, uma adaptação fantástica ao sistema e ao calor, muito mais resistência contra carrapatos e vermes, sem contar que as taxas de sobrevivência dos bezerros vão lá para cima. Parte 3, os tipos práticos de cruzamento. Saindo da teoria e indo pro curral, vamos dar uma olhada nas receitas genéticas que o pessoal usa no dia a dia. Começando pelo cruzamento absorvente. Imagina que você vai usando touros puros geração após geração. O lado bom, você consegue formar um rebanho puro por cruza aos poucos. Mas, e sempre tem um porém, a grande desvantagem é que você acaba perdendo quase toda aquela heterose maravilhosa que a gente acabou de falar, além de deixar os animais super despadronizados ao longo desse processo. Aí a gente tem o cruzamento alternado simples. Funciona assim. Você fica revezando entre as raças dos reprodutores a cada geração. Se a vaca puxou mais para o lado holandês, você joga um touro gir. Se a filha nascer mais puxada para o zedu, na próxima cobertura você usa holandês. É uma mão na roda para quem é pequeno ou médio produtor e trabalha pasto. O desafio é precisar de 2 touros diferentes, mas hoje em dia, com a inseminação artificial, isso é moleza. Vamos dar um passo além e ver como isso se constrói na prática com o cruzamento de repetição do europeu, o esquema EEZ. A gente começa com uma fêmea meio-sangue, cruza com um touro europeu e tira um animal 3/4. Na geração seguinte, repete o europeu de novo, chegando nos 7/8. Chegou aí? Atenção! O animal 7/8 já começa a sofrer demais com o nosso calor. Então, na próxima geração, a gente obrigatoriamente volta para o touro zebuíno para salvar aquela rusticidade essencial. Mas olha só o que acontece se a decisão for repetir o europeu uma terceira vez, no esquema EEE-Z. O animal bate lá nos 15, 16 de sangue europeu. Num clima quente como o nosso, isso traz desvantagens seríssimas. A resistência ao calor despenca, os animais sofrem horrores com carrapatos, e o rebanho fica aquela bagunça visual totalmente desuniforme, o que dá uma baita dor de cabeça para o manejo diário. Seção 4. Cruzamento F1 e cruzamentos especiais. Agora a gente vai falar da cereja do bolo da pecuária leiteira tropical. O animal mais valorizado do mercado. 100%. Pode focar nesse número. A fêmea F1, que é o exato meio-sangue entre europeu e zebu, atinge 100% de heterose. É o limite máximo absoluto do vigor híbrido. Isso se traduz numa fertilidade altíssima, uma precocidade impressionante e uma robustez incomparável no pasto. E aqui a gente ilustra brilhantemente esse resultado.
A vaca F1 pega literalmente o melhor dos dois mundos. E os machos não ficam para trás, tá? Eles podem ir muito bem para o que chamamos de cruzamento terminal para corte. O único detalhe técnico que o produtor precisa lembrar é que num rebanho leiteiro assim, você precisa ter uma estratégia anual de reposição, comprando ou produzindo fora uns 20 a 25% de novilhas novas todo ano. Além dos cruzamentos tradicionais, o mercado traz inovações muito bacanas. A gente tem o Gersolando, mistura de holandês com Jersey. Para quem recebe por qualidade do leite ou foca em queijo, é espetacular, porque aumenta os sólidos e ainda reduz o tamanho da vaca. E tem o Tri-Cross, que insere uma terceira raça, tipo o Jersey, em cima da base de holandês com zebu. Assim você consegue manter a heterose super alta com animais menores e extremamente eficientes por hectare. 5. Sistemas de produção e níveis tecnológicos. Porque no fim do dia, de nada adianta ter a melhor genética do mundo se a sua infraestrutura não acompanhar, concorda? Olha só como essa tabela funciona como uma verdadeira bússola. A relação é direta. Tecnologia de um lado, raça do outro. Fazenda a nível altíssimo, tirando mais de 8.000 quilos de leite, vai de holandês puro. Agora, uma fazenda de nível médio, produzindo ali seus 4.000 quilos no sistema pasto, vai brilhar demais com a fêmea meio-sangue, o Tricross ou o Gersolando. Já em sistemas bem mais rústicos, o negócio é apostar na resistência do girolando ou de um zebu leiteiro purão, para não ter surpresa ruim. 6. Guia de campo e resumo para provas. Chegamos na nossa etapa final, com aquele consolidado rápido e essencial para quem estuda ou está no dia a dia do campo. Essa é a sua ficha de resumo definitiva. Vamos lá. Cruzamento absorvente busca formar um rebanho puro, mas perde a heterose no caminho. O alternado simples é a flexibilidade máxima para o pasto. O Easy eleva o sangue europeu, mas o zebu tem que voltar na 4ª geração para salvar a rusticidade do bicho. E a nossa F1, claro, é a campeã invicta com 100% de heterose. Então, o ponto crucial que você precisa guardar é exatamente o que está resumido nesta frase aqui. A escolha do grupo genético que será utilizado para a produção de leite na propriedade deve ser feita de acordo com o sistema e nível de produção. É simples assim. A biologia não perdoa quando o animal é incompatível com a fazenda. Fechando a nossa apresentação, deixo os créditos da estruturação dessa análise espetacular para a GeoAgro Brasil Bento. E antes da gente encerrar, fica aqui uma provocação para você que vive isso. Amanhã cedo, quando olhar para o seu curral, reflita. A genética das minhas vacas está verdadeiramente alinhada ao nível de tecnologia e nutrição que a minha fazenda consegue oferecer? Pensa nisso. Um abraço e até a nossa próxima explicação.